Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o diácono José Alberto, que pela misericórdia de Deus, estou aqui mais uma vez, glória a Deus, para fazer essa live, para pregar a palavra de Deus e dizer para os irmãos que hoje, aliás, ontem, que foi 14, é 14 de outubro, glória a Deus, completo mais um ano na presença do Senhor, um ano, dia 14/10, completo todo, dia 14/10 eu completo o ano na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. Eita Jesus, aceitei Jesus em 84, é chão, né, meu irmão? É chão. Estou com 36 anos, 37 anos, para honra e glória do nome de Jesus, Glória a Deus. 37, 38, 39, 40, sempre esse 40, Deus tira Moisés do Egito e leva para o deserto, lá ele passa 40 anos, aí volta, aí leva o povo para o deserto, para passar também mais 40 anos, até chegar em Canaã, mas quem sabe, 40 anos, chegar a minha idade de 40 anos, aí Deus me guarda, quem sabe? Eita, leva para a glória, irmãos. Glória a Jesus, porque Paulo disse, é melhor estar com Cristo, tem o desejo de partir, estar com Cristo, porque é muito mais melhor, é melhor do que estar nesse mundo, irmãos, nesse mundo cada vez mais pecaminoso, onde o pecado reina, onde o pecado entra, onde o pecado, eita Jesus, domina a humanidade. Mas glória a Deus, glória a Jesus. E hoje vou trazer um assunto aqui, um assunto muito importante, glória a Deus. Que se trata, meu irmão? Se trata de quê? Se trata do... Quem era Gamaliel? Quem era Gamaliel? Quem era esse camarada? Dentro de Israel, quem era esse Gamaliel? Hoje você vai ficar sabendo um pouco a respeito desse camarada. Quem era Gamaliel? Glória a Deus. Gamaliel, quem era Gamaliel? Professor do judaísmo e da cultura e do costume do povo judeu. Foi professor de Saulo de Tarso, da sua adolescência à sua formatura. Onde a gente vai encontrar isso, irmão? Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 3. Você vai ler e vai entender quem era Gamaliel, professor de Saulo de Tarso. Em Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 13, carta do apóstolo São Paulo, depois que ele se converteu ao cristianismo, saindo do judaísmo para Cristo. Aí você vai ver no livro de Gálatas, no capítulo 1, Paulo está lá falando sobre da sua saída do judaísmo para o cristianismo, do braço de Moisés para os braços de Cristo. Glória a Deus. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 34, vai falar ainda de quem era Gamaliel. Mas o importante aqui hoje eu quero ler, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no capítulo 22, o versículo 3, que diz assim, que fala sobre Paulo dando seu testemunho da sua saída do judaísmo para o cristianismo. Diz assim, capítulo 22 de Atos dos Apóstolos: quanto a mim sou varão judeus, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instrutor conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Persegui este caminho até a morte,
prendendo e metendo em prisões todos os homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todos os conselhos dos anciões, recebendo deste cartas para os irmãos. Fui a Damasco para trazer manifestados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Aí você vai ler mais adiante, aí você vai ver que é Paulo dando testemunho dele, da sua saída diretamente do judaísmo para o braço de Cristo, do judaísmo para o cristianismo. Glória a Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, vamos falar mais um pouco. Quem era Gamaliel? A gente vai falar pouco assunto de Gamaliel, mas a gente vai falar mais a respeito de Saulo de Tarso. O que está mais importando aqui para mim e para você, com certeza, é a história de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quem era? Saulo de Tarso, louvado seja o nome do Senhor. Mas falar de Saulo de Tarso é falar primeiro de quem? De Gamaliel. Gamaliel era professor do judaísmo, da cultura e dos costumes do povo judeu. Foi professor de Saulo de Tarso, da sua adolescência, a sua formatura. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 5 e 34 você vai saber como esse cara era importante dentro de Israel, considerado por todos dentro de Israel, um professor, meu irmão, era o cara que ensinava a todo o povo de Israel, era um grande homem. Gamaliel, mas o que ele aprendeu é guardar os costumes, defender os costumes, a cultura do povo judeu. Isso ainda não daria a ele o direito da salvação. Não, porque ele ainda estava em Moisés, e ele ensinou Saulo de Tarso a defender isso aqui, os costumes, o judaísmo, o costume da cultura, é o costume do povo judeu. Ele ensinou Saulo a defender isso com a própria vida. Mas vamos aprender aqui um pouquinho a respeito disso aqui, a respeito da questão quem era Gamaliel, quem era Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso está dizendo aqui: quanto a mim, sou varão judeu, né? Varão judeu, nascido em Tarso da Galácia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instrutor conforme a verdade da lei dos vossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. E sacerdote era testemunha também disso aí, do que Saulo de Tarso fazia antes de se converter ao cristianismo. Quem era? Vamos falar um pouco, porque eu quero ser rápido, que eu não quero avançar demais, né? Mas o importante é mais você aprender a palavra de Deus. Diz aqui, quem era Gamaliel? Professor do judaísmo. Glória a Deus. Professor do judaísmo. Quem era Gamaliel? Fariseu. Ele era um fariseu, assim como Paulo era um fariseu. Paulo era fariseu. Paulo disse: eu sou fariseu, filho de fariseu, tocando a mesma esperança que vocês. Então era dois fariseus. Era Saulo de Tarso e Gamaliel. Comia do mesmo prato. Eita Jesus! É verdade, antes de se converter a Cristo, mas vamos ver. Quem era Gamaliel? Fariseu, defensor da lei, do judaísmo, dos costumes da cultura do povo judeu, um professor considerado por todo Israel. Foi professor de Saulo de Tarso na sua adolescência até a sua formatura. Esse Saulo de Tarso defendia a sua fé no judaísmo
e se levantava contra tudo que era seita. Foi perseguidor da igreja e servia aos sacerdotes de Israel, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, é 26 mesmo, é 22. Vamos ver logo aqui para ver, tirar uma dúvida, aqui de alguma coisa, para porque os irmãos não vão buscar as coisas mas eu vou estar aqui mostrando até, glória a Deus, é verdade, 26, 10 e 11, 10 e 11, e castigando muito a fazer por todas as sinagogas, obriguei a blasfemar. Eita, é verdade, aqui ó, é verdade, 26, né, que ele foi perseguidor, né, eita, e servia o sacerdote de Israel, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 2, Atos dos Apóstolos 26, 10 e 11, pedia carta branca ao sacerdote para perseguir os cristãos, ou perseguir os judeus que se convertiam a Cristo. Os judeus que saíam do judaísmo, abandonavam a lei de Moisés e vinham para Cristo. Saulo agora estava perseguindo os judeus que serviam a Cristo. Servia a Cristo. O que Paulo defendia no judaísmo? A lei de Moisés. O que Saulo defendia no judaísmo? A lei de Moisés. O que Saulo aprendeu com Gamaliel? Ser defensor da lei de Moisés, como o que? Os costumes e a cultura do povo judeu. Defendia o dízimo. Saulo, não é Paulo não. Saulo defendia o dízimo, defendia a circuncisão, defendia o sacrifício de animais, defendia a guarda do sábado, defendia as festas judaicas. Tudo que estava ligado à lei de Moisés, Saulo o defendia com a sua própria vida. E Jesus seria mais um obstáculo no seu caminho. Eita Jesus, e que estava decidido acabar com aquela seita. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2. Você observa, vai lendo aí, irmãos. Vai lendo, eu vou passando aqui, aí você vai conferir depois na sua Bíblia. Eu vou fazer você ler Bíblia, você examinar a Bíblia, buscar conhecimento da parte de Deus. A saída de Saulo de Tarso do judaísmo para o cristianismo. Vamos ver. Quando Saulo caiu do cavalo ao caminho de Damasco, quando ele foi para Damasco, em busca de prender os judeus que se converteram a Cristo, que saíram do judaísmo para o cristianismo, ele perseguia os judeus que se converteram a Cristo naquela época, tanto judeus como gentios, eles prendiam. Saulo de Tarso prendia todos que invocavam o nome de Jesus. Quando Saulo caiu do cavalo, caiu também por terra tudo que ele aprendeu com Gamaliel. Tudo que ele aprendeu, né? Com Gamaliel caiu por terra. Como os costumes, a cultura do judaísmo caiu por terra, a lei de Moisés chega ao fim na vida de Saulo. A lei de Moisés chega ao fim na vida de Saulo. Aquilo que ele defendia no judaísmo passa a condenar. Aquilo que ele defendia no judaísmo passa a condenar. Até o seu nome é mudado de Saulo para Paulo, de Moisés para Cristo. João 1,17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Aquilo que Saulo na lei defendia ficou para trás. Como? Dízimo ele troca por oferta voluntária. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8. 1 Coríntios
Aliás, 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 16, de 1 a 2 a 3. Circuncisão, não é mais necessário circuncisão, circuncidá-lo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4. Lá está Paulo agora condenando essa prática. Sacrifício de animais, Paulo também está condenando essa prática, que não é mais necessário fazer sacrifício de animais. Hebreu, no capítulo 9, versículo 12, 13 e 14, fim do sacrifício. Guarda do sábado, Paulo está lá também condenando essa prática, esse ritual, né? Fim da guarda do sábado. Colossenses, no capítulo 2, 16. Festa judaica, comer de tudo que existe no açougue, porque não podia Israel, os judeus, comer peixe com escama, né? Sem escama, né? Carne de porco, outras coisas, né? O bicho quando tivesse a mão com duas unhas, era considerado imundo em Israel, dentro do judeu, no meio dos judeus. Mas quando Jesus veio, acabou tudo isso aí caiu por terra agora, meu irmão. Agora Paulo está mandando todo mundo comer tudo que existe no açougue, tanto peixe com escama, sem escama, comer carne de porco, fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque o fim da lei de Moisés é Cristo. Glória a Deus. Aí é sua saída. Aí diz comer de tudo, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25 a 31. E Paulo, aos Gálatas, no capítulo 1, e o versículo 12, 13, 14, 15, 16, fala da sua saída do judaísmo para servir ao Senhor Jesus. E chega a dizer: os que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo da maldição. Aí você vai encontrar isso onde? Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. O fim da lei de Moisés é Cristo. Romano, capítulo 10, versículo 4. Eu estou sendo aqui, irmão, eu estou falando, eu estou citando aqui para você lá depois conferir aí na sua casa direitinho, tá? Glória a Deus. Paulo escreve aos Coríntios que os judeus estão com seus coração preso no judaísmo, o qual foi abolido por Cristo. Abolido por Cristo, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Onde você vai encontrar isso, meu irmão? 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 14, 15, 16 ou 17. Onde está o Espírito de Cristo, está a liberdade, termina assim, né? Paulo dizendo: mas os que estão debaixo da lei, os que estão no judaísmo, né, na prática, quando se lê Moisés, eu quero ler esse versículo aqui, quero ler. Vamos ler Coríntios, 2 Coríntios, meu irmão, 2 Coríntios no capítulo 3, no versículo 14, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas o seu sentido for endurecido, falando dos judeus, viu? Falando dos judeus que estão debaixo da lei de Moisés, servindo a lei de Moisés. Mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. E até hoje, a palavra profética, né? Até hoje os judeus estão lá. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu se tirará. Quando todos os judeus se converterem ao Senhor Jesus, então a lei de Moisés chega ao fim, como chegou na vida de Saulo de Tarso. Então chega ao fim, quando todos eles decidirem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a lei de Moisés não vai fazer mais efeito na vida de ninguém lá dentro de Israel, porque o fim da lei, Romano capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justificação de todos que creem, não é verdade? Então todos os judeus vão ter que aceitar Jesus. Ele diz assim, no versículo 17, ora, o Senhor Espírito, onde está o Espírito de Cristo, está a liberdade. Amém? Então por aqui você já vê que
Paulo está dizendo que os judeus estão presos ainda no judaísmo lá em Israel. Estão presos, mas quando se converter a Cristo, eles vão deixar dessa prática. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí 2 Coríntios, onde a gente leu, mas eles se convertendo a Cristo, né? Se convertendo a Cristo, saindo do judaísmo para o cristianismo, né? Assim, para o cristianismo, e convertido, né? Todos os judeus convertidos, glória a Deus. Aí ele vai fazer o que? Esse papel aqui, ó. Cristo, você vai orar para o Israel e pela sua salvação, como está escrito em Romanos capítulo 10, que eu queria que a gente lesse agora esse que Romanos capítulo 10, que Paulo pede aos que se convertem a Cristo, que bote isso em seu coração, quando for orar, que ore por quê, irmão? Ore por quem? Orar por Israel, que ele diz assim, irmão, capítulo 10 de Romanos, ele diz, irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e pela sua salvação, porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que crê. Aqueles que crê. Está vendo, irmãos? Então, orar por Israel e por toda a sua salvação. Depois que judeu se converte, depois que gentil se converte, depois que eu me converti, eu tenho que orar por Israel e pela sua salvação, para que ele chegue também ao conhecimento e abrace a Cristo, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus rejeitaram, quer dizer, veio para Israel, para os judeus, mas os judeus rejeitaram, mas a todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. Todos os judeus, gentios, que aceitam Jesus Cristo, passa a ser filho de Deus. Glória a Deus. Onde está escrito? Atos dos Apóstolos, João capítulo 1, versículo 11. Você vai ler lá, João 1 e 11. Glória a Deus. Aí, tirando, pô, é isso. A gente vai aqui mostrando, se convertendo a Cristo, vai orar por Israel, para todos crer em Jesus, como disse Paulo aos Gálatas no capítulo 3. O que é que Paulo diz no Gálatas capítulo 3, irmãos? Capítulo 3, versículo 24, 28, 29. Aí você vai ler depois, viu? Você vai conferir depois. Não como os fariseus, que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, os judeus queriam que os gentios os judeus queriam trazer o judaísmo para o meio do cristianismo, dizendo que quem não obedecesse à lei de Moisés não poderia ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 1 a 5. Aí você lê mais adiante, tá bom? Aí você vai ver que lá os judeus, que via todo o gentil se converter a Cristo, queria que todos eles fizessem e praticassem a lei de Moisés. Caso não praticasse a lei de Moisés, não seria salvo ninguém. Mas Pedro lá repreendeu a todos os judeus que pensavam dessa maneira. E Pedro chega a dizer, mas somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. No versículo 11 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Aí Atos dos Apóstolos, né, irmãos, a gente viu aqui, né? Caso os judeus queiram sair do judaísmo e abraçar o cristianismo, e outros que defendem a lei de Moisés, no caso, os rabinos, né? Caso os judeus, rabinos, queiram se converter a Cristo, sair do judaísmo, lê os capítulos em seguida. João 1,17, você vai ler 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Mateus 10 e 32, o que está escrito lá? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Também aquele que me negar diante dos homens,
eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então todos os judeus e gentios, caso queira se converter a Cristo, confessar a Cristo diante dos homens, ele vai ser confessado diante de Deus. Também, se você negar tanto judeu como gentios, negando a Cristo, Deus também, Jesus vai o negar diante do Pai. Caso você queira um compromisso com Jesus, Jesus quer um compromisso com você. No caso você não quer um compromisso com Cristo, Cristo também não quer compromisso com você, é vice-versa, né? Não é verdade? Mateus capítulo 10, versículo 32, 33. Aí 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, 15, 16, 17. Em Tito, você vai ler. Tito, o apóstolo Tito, no capítulo 1, versículo 13 e o 14. Você vai deixar de dar ouvido à fábula judaica, né? E deixar de ser enrolado pelos ensinamentos dos homens, tá? E vem para Cristo. Em 1 João capítulo 1, em João capítulo 1, 11 e 12. Mas se os irmãos disserem, na minha igreja, irmão, na minha igreja, tem lá uma mistura de judaísmo com cristianismo, irmão, lá na minha igreja tem uma mistura de judaísmo com cristianismo, o que é que nós devemos fazer? Diz aqui o escritor, né? O escritor que escreveu o estudo, né? O estudo. Aí diz assim: o que se deve fazer? Fale com o seu pastor. Caso ele não dá atenção, faça protesto. Queremos nossa liberdade em Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17. Faça lá uma faixa lá com esses versículos, viu, irmão? Com esses versículos, mandando os pastores tirar o judaísmo de dentro da igreja, os costumes, aqueles rituais que quando o templo caiu, veio o chão, quando o véu se rasgou, esse ritual tem que sair de dentro da igreja, que é o ritual do dízimo, da circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Quando o templo caiu, isso caiu por terra, e nunca mais Israel até hoje, lá em Israel, nunca mais eles dizimaram, nunca mais fizeram circuncisão, nunca mais fizeram isso, fizeram aquilo, porque não tem templo. Não tem templo, tá entendendo? E não pratica mais isso lá. E se ele não pratica, para que gentil está praticando, meu irmão? Para que a igreja está praticando? Se o judeu não pratica mais isso, é questão de dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda tá lá. Além de Moisés, ele pratica, né? Eles estão fazendo lá. Mas depois que o templo caiu, mais nunca ele levou dízimo, não. Tá bom? Nunca mais. Aí tá aqui. Você vai chamar seu pastor, vai chamar atenção, né? Vai fazer os protestos, vai lá as faixas. Onde está o Espírito de Cristo, está a liberdade. Nas casas, né, irmãos? Eita Jesus, eita Deus maravilhoso. Mas o que acontece muitas vezes dentro das igrejas? E por que os irmãos não podem se manifestar a respeito de alguma coisa que está errada? Irmãos, quando Paulo, no capítulo, a respeito da ceia em Coríntios, né, no capítulo 11, Paulo, quando ele chega lá que vê a obra de Deus bagunçada, os homens querendo bagunçar com a ceia, querendo bagunçar com outras coisas referente a algumas coisas. Paulo, quando viu, aí começou a repreender, começou a querer botar aquilo no eixo, né? Mas Paulo disse, mas isso é bom que aconteça para que os sinceros se manifestem. Para que os sinceros se manifestem. Você não é obrigado a aceitar tudo que o pastor ensina, não, ou prega, irmãos. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Aí você vai ler em Isaías capítulo 9, versículo 16, que é que diz lá? Que os guias desse povo estão errados, estão pregando errado, estão ensinando errado. E vão ser devorados. Você tem que tomar cuidado, prestar atenção. Você tem que se manifestar como ovelha, você tem que se manifestar também. Se você vê alguma coisa errada, você aprendeu e está lá sendo obrigado a aceitar aquilo ali, meu irmão, quando está errado. Não! Você não é obrigado a aceitar aquilo que está errado.
Mas você vem aqui, ó, na palavra de Deus, tirar os velhos Saulo de Tarso que estão em cima do púlpito, obrigando os crentes a viver como judeus. Porque os velhos Saulo de Tarso, aqueles líderes, pastores, padres que estão em cima de púlpito, estão aí obrigando os crentes católicos a viver como judeu, ainda na prática do dízimo, na prática da guarda do sábado, festa, muitas coisas referentes à lei de Moisés que tem que ser tirado do meio da igreja. Tem que ser tirado do meio da igreja, meu irmão. Paulo disse no capítulo 11 de 1 Coríntios a respeito da ceia, mas é bom que isso venha acontecer para que os sinceros se manifestem. Você não pode ser escravo de homem, não. Você tem que ser escravo de Cristo. Servir a Cristo. Mas servir... Irmão, a Bíblia diz que a gente tem que obedecer a vosso pastor. Sim, temos que obedecer a vosso pastor, sim. Mas no Senhor, se ele estiver no Senhor. Entendeu? Mas tem que obedecer ao pastor. Sim, tem que obedecer. É ele que está ensinando, é ele que prega. Mas vamos saber se ele está pregando lei ou graça. Lei e graça ao mesmo tempo. Se ele tiver com esses dois, essa mistura, pode ter certeza. Você tem que mandar ele... Irmãos, você não pode estar servindo a dois senhores. Ou você ama um ou vai aborrecer o outro. Então você tem que amar só um, que é Cristo. Entendeu? Deixa Moisés de lado. Deixa Moisés de lado. Vamos seguir a Jesus. Porque até o próprio Moisés, ele disse, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado. Então, quando João Batista disse mesmo assim para o seu discípulo, porque ele estava com a mente caracterizada no judaísmo, Aí João Batista diz, olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. É necessário que eu diminua, que Jesus Cristo cresça. É necessário que Moisés vá lá para baixo, cai lá para baixo, e Cristo cresça em nossas vidas, irmão. E na vida da igreja. Deixa Moisés de lado, meu irmão. Deixa Moisés de lado. Então é assim, tirar os velhos Saulo de Tarso que estão em cima do púlpito, obrigando o crente a viver como judeus, no judaísmo, praticando a lei de Moisés. Como Pedro escreve em Atos dos Apóstolos 15, versículo 15, versículo 19, que não se deve perturbar os gentios que se convertem a Cristo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não trazendo jugo sobre eles, não. Eles, nem os judeus, não puderam suportar, nem eles, nem os profetas suportaram o jugo. Mas Pedro repreende todos. Vocês querem pôr um jugo? No capítulo 15, né? No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 8, 9, 10, 11 por ali, Pedro está lá repreendendo os judeus que estão lá incomodando as pessoas que aceitam Jesus Cristo. Aí Pedro diz assim, vocês querem pôr um jugo na cerviz dos discípulos? Quando você e nem nossos pais não puderam suportar, né? Nem nós, nem você, nem nossos pais puderam suportar, vocês querem pôr um jugo na cerviz do discípulo, meus irmãos? Vocês querem trazer para esse costume, essa questão esse ritual que era praticado dentro do templo, né? A questão do dízimo, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, né? Sacrifício de animais. Não, meu irmão, a gente não precisa mais disso, não. A gente somos livres em Cristo Jesus. Somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, tirar os velhos Saulo de Tarso que estão em cima do púlpito, obrigando o crente, em pleno século 21, viver como judeus, né? Porque os judeus lá não dão dízimo mais não, irmão. O templo caiu. A casa do tesouro caiu, não é mais necessário lá em Israel? Não, pode ir lá em Israel, ninguém dá dízimo mais não, irmão. Aí as pessoas que dão dízimo em forma de dinheiro aí, eu tenho pregado aqui sobre isso aí. Dízimos e oferta alçada que não são a mesma coisa. Dízimo é alimento, né, coisas agrícolas que era plantado e trazido aos pés do sacerdote para ser dividido entre eles, o sacerdote, a viúva, o estrangeiro, os pobres, as viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres, entre os levitas, tem que ser distribuído os dízimos. As ofertas alçadas, que se trata do ouro, a prata e o cobre. Tá bom? Fica aqui a minha mensagem de hoje. Tá bom, meus irmãos? E que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sempre
essa oportunidade de estar aprendendo a palavra de Deus, porque está escrito lá em Amós que Deus vai enviar fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E chegou o momento de você ouvir a palavra de Deus e botar em prática. E tudo que você leu aí, tudo que eu disse aqui, aí você confira aí, meu irmão, na sua casa, confira aí, sentadinho aí, tá bom? Sentadinho, confira versículo por versículo, aí você vai ver a questão aí, a questão de quem era Gamaliel, né? Aí você vai saber qual era o serviço dele, qual era a função dele lá dentro de Israel, e que Paulo aprendeu com ele, Saulo de Tarso aprendeu com ele a defender o judaísmo, a cultura e o costume do povo judaico, né? Mas quando Paulo caiu do cavalo, quando ele chegou lá em Damasco, quando ele foi prender os judeus que se converteram a Cristo, né? Os cristãos, aí ele caiu do cavalo quando Jesus chegou para ele, se manifestou a ele, e ele caiu do cavalo. Aí dali por diante, aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, eita, agora ele foi ser perseguido até mesmo pelo próprio Gamaliel, perseguido pelos sacerdotes, porque ele pedia carta branca ao sacerdote para prender todos os judeus que se convertiam a Cristo e trazer de volta para Jerusalém, para ficar tudo lá dentro do templo de Salomão, no ritual do dízimo, na circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Isso era o trabalho de Saulo de Tarso, e hoje é o trabalho dos pastores que trabalham em cima do judaísmo, é trazer crente para viver subjugado aos rituais judaicos, quando ainda não está livre dessas coisas, meu irmão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nada de Moisés. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que morreram em Moisés aqueles que antes de Jesus acreditaram na palavra de Deus, aceitaram o que os profetas diziam, o que Moisés deixou por escrito. Então todos eles que vivessem pela lei de Moisés, aí a misericórdia de Deus na vida deles, quando eles morriam. Mas em Cristo Jesus, toda a lei de Moisés, quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo da maldição. Tudo aquilo que você não podia ser justificado pela lei de Moisés, você por Cristo é justificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Amém, meu irmão? E que Deus te abençoe, que Deus te abençoe tua família, que Deus te dê a sua graça sobre as nossas vidas. Que Ele manifeste a sua graça sobre as nossas vidas, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos preencha cada vez mais do seu amor, e que a gente venha aprender mais através das Escrituras. Amém, meu irmão? Examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida é eterna. E aprendendo com quem sabe, com quem aprendeu. Vou aprender do apóstolo Paulo. Mas eu vou aprender do apóstolo Valdomiro, do apóstolo fulano, do apóstolo Cicrano. Meu irmão, nem tudo a gente tem que estar aceitando nada, meu irmão. A gente tem que aprender do apóstolo Paulo. Porque quando Saulo caiu do cavalo, ele se transformou agora em Paulo. E Paulo nunca, ele era o cara que mais podia trazer, era a prática do judaísmo para dentro do meio da igreja, mas ele trouxe não. Ele estava lá condenando as práticas, os rituais que era praticado no judaísmo. Agora tem que ser no cristianismo, outros rituais praticados como oferta voluntária, não fazer mais circuncisão, não fazer mais sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Não, morreu, acabou. Temos que viver agora pela graça de Cristo, porque a graça de Deus se manifestar traz salvação a todos os homens. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Essa mensagem é para todos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que Deus esteja sempre com a sua mão estendida para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém.